Eu estou aqui hoje com o meu convidado, o Dr. Luiz Fernando Nicolodi. O Dr. Luiz Fernando, ele trabalha com medicina integrativa e utiliza o mindfulness no trabalho dele, fortemente, inclusive a ponto de ser ele mesmo professor de MBCT. Não é isso, Luiz Isso. Fernando? Não necessariamente o professor de MBCT, mas a gente tem toda a formação, dá os cursos, né? O que a gente tem aqui em Curitiba, eu posso depois comentar um pouquinho, a gente tem o Centro Paranaense de Mindfulness, em que a gente também oferece cursos de formação na área de Mindfulness, né? Então, Ah, que mas interessante. estamos nesse campo. Temos aqui o Centro Paranaense, né? A gente fundou já faz aí uns 2, 3 anos e pela demanda que nós percebíamos aqui, né? De pessoas que queriam se instruir nessa área, queriam trabalhar com isso. E a gente daí, como eu e mais o meu sócio, o Volney Pinheiro, tínhamos algumas formações já, né? Nacionais, internacionais, a gente acabou oferecendo também uma formação, né? Então a gente tem uma formação também que não é como a formação do MBCT nem a sua, né, que você fez do MBSR, mas é uma formação bem legal, consistente para que as pessoas possam sair dessa formação e poder atuar com mindfulness. Essa é a intenção, né? Sim, você sabe que essa é minha bandeira de vida, né? Que os profissionais todos possam utilizar o mindfulness de alguma forma nos seus atendimentos, tanto na psicoterapia, na medicina, tem aplicações, inclusive em áreas que a gente não imagina num primeiro momento, como o direito, por exemplo, nas mediações. Eu acho que seria Legal. maravilhoso, não é? A fala Isso, amorosa, acho que enfermeiros, fisioterapia, dentistas, eu acho que sabe, que é algo tão importante um profissional ter uma condição mínima de ajudar o paciente numa autorregulação, minimamente falando, talvez para isso nem precise ele mesmo se tornar um instrutor, mas que ele possa utilizar aquilo nos atendimentos de alguma forma, né? Isso é algo que eu tenho pensado muito também. E estou eu mesma maravilhoso. montando um curso como esse, assim, à distância, né? E numa outra proposta. É algo Sim, não, bastante. acho que essa é a ideia mesmo, né? Porque é como a gente quando colocou lá, tem as três grandes áreas, né? Que a gente poderia estar pensando de maneira geral a atuação do mindfulness, né? Então tem essa área da saúde, né? Que a gente atua bastante. Tem a área educacional, né? Então nas escolas, para os professores, para os pais, enfim, para as crianças, é muito rico. E tem também a área organizacional, que aos poucos vai ganhando campo aqui no Brasil. Né? O mindfulness, aos poucos, as empresas estão compreendendo de que se esses funcionários têm uma qualidade de vida melhor, se eles têm um gerenciamento melhor dos pensamentos, das emoções, eles também retornam isso para a empresa. Né? Então, há modelo de empresas internacionais, né, que acabaram adotando o mindfulness como uma cultura organizacional. Algumas empresas aqui no Brasil estão começando, né, a pensar um pouco mais sobre isso e aos poucos incorporando. Eu acho que a gente mesmo como pessoas assim que já estamos há algum tempo nessa trajetória, né? Eu sei que você já tem aí uma trajetória pessoal também dentro da meditação, do caminho dentro da tradição. Eu também. Eu acho que a gente tem o papel sim de sustentar este campo do mindfulness no Brasil e poder ampliar, né? E com qualidade, né? Realmente, porque a gente sabe que hoje em dia tem de tudo, né? E o que a gente se preocupa também, até uma das motivações da gente ter criado essa formação aqui em Curitiba, e a gente tem alunos também de outros estados, é justamente tentando, porque a gente percebia que tinha muitas pessoas que estavam atuando com mindfulness sem ter a experiência pessoal, sem ter uma trajetória, sem ter um amadurecimento maior da prática, né? E aí, às Exato. vezes, oferecendo cursos e tudo mais, e a gente ficava um pouco angustiado. A gente falou assim, ó, acho que a gente está na hora da gente começar a organizar isso. Então, isso tem acontecido no Brasil, né, em algumas localidades, e a gente está aí nisso, né, contando a história do mindfulness
no Brasil, né? Estamos construindo essa história juntos. Que maravilha, né, Luiz Fernando? E isso é essencial realmente, né? E para aplicar o mindfulness, o mais importante é que nós mesmos pratiquemos, né? Porque ninguém que vá aplicar ou que pretende aplicar é capaz sem que haja uma prática consolidada pessoal, porque é daí que tudo parte, não é? E como foi o E seu início dentro do mindfulness? Como foi? Como isso legal. chegou à sua vida? Você já era médico? Como Aham. aconteceu com você? Foi por Ótimo, amor ou agradeço. pela dor, né? Luiz Fernando já perguntando assim. Por Não, amor ou mas pela dor? é muito legal isso que você colocou. Eu acho que essa reflexão da nossa trajetória é super importante, né? Então, como que o mindfulness chegou na minha vida? Eu acho que, assim, de alguma forma, o mindfulness, o primeiro contato com mindfulness, de uma forma não nesse mindfulness laico que a gente fala hoje, né? Mas do mindfulness dentro das tradições, ele veio quando eu comecei a praticar yoga. Então, eu tinha 13 anos, né? E eu era uma pessoa bem nervosa, era um adolescente, assim, bem explosivo, né? Ó a Dani chegando aqui, né? O A nosso elo aí Dani, oi, de Dani. conexão. A Oi, Dani é a Dani, tudo amiga em bom? comum que nos apresentou e trouxe essa ideia. Obrigada, Isso Dani. aí. Queridona, um beijo, beijo no coração. E a Beijo. gente, então, nessa trajetória, lá no início eu comecei a praticar yoga, né? Por justamente tentar manejar todas aquelas emoções da adolescência, muito explosivo, agressivo, assim. E foi muito bom, né? Então, a meditação, o primeiro contato, foi dentro das práticas de yoga. E aí depois eu fui aprofundando, e tal, e encontrei o budismo, né? E no começo a relação com o budismo foi uma relação mais de conhecimento, né? No sentido, que interessante, No que racional, bacana, né? Sim. mais racional, daquele jeito bem que nós ocidentais gostamos de nos conectar. A gente primeiro tem que achar algo muito interessante intelectualmente, né? E aí depois a gente vai ver se vai embarcar. Mas daí o budismo me tocou, foi me tocando cada vez mais, daí teve um momento de um giro, né, em que a gente é tocado mais na experiência da prática mesmo. E aí eu me dediquei alguns anos para a prática budista, eu continuo me dedicando, né, é o meu caminho. Eu diria que é a espinha dorsal, assim, né, de onde a gente tem assim um porto seguro. E o mindfulness laico, esse mindfulness que a gente está aqui conversando também, né, que é esse mindfulness que veio para se inserir dentro dos contextos, né, de saúde, educação e empresas, etc., na sociedade, é um mindfulness que eu, há uns 8 anos, mais ou menos, tomei contato, querendo levar para os pacientes. Eu já era médico, né, praticava a meditação e via benefícios. E aí eu falei, puxa, qual é a forma de traduzir esse benefício para as pessoas? Né? E aí comecei, então, a ir atrás do Mindfulness Laico, fiz a primeira formação aqui no Brasil com o professor Demarzo, né? Marcelo Demarzo é um pesquisador dessa área, importante citá-lo, né? E agradecê-lo também, porque ele abriu esse campo do Mindfulness aqui no Brasil, pela Unifesp. E aí depois surgiram oportunidades de a gente fazer duas formações internacionais. Eu acabei fazendo a formação do MBCT, que é um protocolo inglês, né, que trabalha bastante com esse perfil de paciente mais da depressão, né, pacientes que têm já episódios de depressão e estão em fase de remissão. Fiz Só essa para o formação pessoal e que não conhece, MBCT significa Mindfulness Based Cognitive Therapy. É dentro da terapia cognitiva, é um braço que deriva do MBSR também, né? Sim. isso, eles têm o MBSR surgiu antes, né, e o MBCT logo em seguida. Tem bastante, claro, bebeu muito do MBSR, né, dessa formação que você finalizou agora. E aí também fiz uma formação mais agora atual, terminei há um ano e pouco atrás do BMT, que é o Body and Mind Training, que é um treinamento internacional que está sendo multiplicado aqui no Brasil, através da doutora Tamara Russell, do Matheus, do Tiago, da Clarissa, da Daniela, né, que são algumas pessoas que trabalham com esse protocolo. E a gente segue
estudando, né, Carla? Acho que não termina. Mas agora eu falei assim, eu já terminei essas três formações, deixa eu dar um tempo para assimilar, deixa a gente tocar algumas atividades aqui do Centro Paranaense de Mindfulness, mas a gente sempre continua estudando, né? Gostaria de conhecer mais desse centro, do centro de vocês, o Centro Paranaense, viu? Nós temos aqui também em Brasília a Sociedade Vipassana de Meditação. E eu estou também com a Escola de Mindfulness Caminho do Coração Presente de Portugal, que vai também desenvolver uma formação para instrutores ano que vem, com chancela internacional europeia e tudo, bem interessante. Olha, É um projeto muito, assim, do coração, sabe? Eu tenho trabalhado bastante nisso. E é com muita puxa que alegria que a interessante. gente pode formar parcerias dentro disso e, né, e Eu acho que expandir. sim, essas redes, né? Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo já é a construção de redes, né? De justamente juntar essa ideia de juntar as pessoas que estão bastante envolvidas com isso no Brasil. Ela já não é de agora, mas ela nunca se concretizou. Ficou um Né? pouquinho solto, né? E agora, eu acho que a gente está no momento de a gente começar a ter que dar os braços mesmo, tentar formar essa rede, né? E realmente tentar elevar, né, o campo do mindfulness, trazer qualidade, mostrar para as pessoas que, ok, você pode se beneficiar às vezes de um vídeo na internet, você pode ler um livro e ter um benefício, mas nada se compara a você ter uma orientação, né, ter um instrutor, alguém que já tem um pouco mais de experiência e que pode muitas vezes fazer você economizar muito tempo na prática. E Porque como a gente sabe, está aqui falando de eu um comparo, objeto, sim, pode pode falar. falar. Eu comparo muito esse trabalho do instrutor a um artesão, sabe? Porque aí dentro Sim. daquilo que a pessoa vai trazendo, a gente vai customizando e nós vamos assim tendo essa oportunidade de enxergar aquela pessoa que está ali. Por isso não é a mesma coisa. Aprender pela internet tem todo o protocolo estudado de 8 semanas, tanto MBSR quanto MBCT, e tem motivos para isso, não é? Segundo as pesquisas, tem toda essa questão do tempo do cérebro formar novas conexões, das modificações, não é? Nos caminhos cerebrais e tudo. Então, tem um tempo histórico e uma orientação específica, protocolos mesmo, né? E que é maravilhoso que nós possamos hoje ter acesso, não é? Isso. A Paula Porto Carreiro, que é a diretora lá da Escola de Mindfulness de Portugal e também da TV Psi, presidente da TV Psi. E ela é a professora também de Mindfulness. E ela diz que houve um monge no século V, se não me engano, tibetano, e ele disse, fez uma previsão de que no dia que os pássaros de ferro voassem no céu, os tibetanos, o budismo tibetano ia ressurgir como formigas e ocupar todo o mundo. E eu me sinto muito sendo uma formiguinha como essa, sabe? Tendo essa oportunidade de trazer e de expandir, isso me traz uma alegria assim incrível conhecer pessoas como você também que sentem essa missão no coração e essa alegria de caminhar junto, né? Com Então, certeza. Com e aí eu certeza. Eu acho que isso. quis entrevistar você também por você ser médico, né, Luciana? Então, Uhum. na medicina, como você integra o mindfulness? Porque eu sou da psicologia, é muito fácil essa integração, amarrar. Eu trabalho também com as empresas, como você falou. Eu fiz o Search Inside Yourself, não sei se você conhece. Conheço. Tem um amigo, um colega nosso que faz parte aqui do Centro Paranaense que tem essa formação. Talvez você conheça ele, é o Daniel Spinelli. Ele também é um dos nossos parceiros aí, é Search Inside Yourself. Muito legal. Aqui em Brasília tem um trabalho belíssimo de mindfulness nas empresas públicas. Eu já Uhum. conduzi o Mindfulness in Company, que é um produto assim intermediário entre MBSR e o Search Inside Yourself, nas empresas públicas, o TCU, empresas como o Tesouro Nacional, os juízes dentro da AMAGES. Então, assim, são mais umas 15 instituições, o MPU, Ministério Público, que começou com esse projeto.
Esse é um projeto lindíssimo dentro das empresas públicas aqui, como você falou, sabe? Que tem transformado, assim, os ambientes de trabalho, né? E a eficiência, Maravilhoso. a consequência disso, é um trabalho maravilhoso. Mas então eu quis convidar você para saber como na medicina você integra o mindfulness. Qual é a sua especialidade, primeiramente como Sim. médico? Então, essa é uma história longa também, porque eu acho que eu fujo um pouquinho do padrão assim mais habitual, né, das especialidades. Então, quando eu me formei médico, a primeira especialização que eu fiz, a residência médica, né, que eu fiz, foi medicina de família e comunidade. Então, fiz em Porto Alegre, fiquei 2 anos. E quando eu voltei para Curitiba, eu já tinha a demanda de. Porque o que acontece, né? Quando você faz a medicina tradicional, você fica muito refém do arsenal terapêutico clássico, que é o quê? Drogas, né? Medicamentos, substâncias que são estranhas ao corpo e que têm ações no corpo, né? E que tentam controlar sintomas e doenças. E tudo bem, eu acho que isso faz parte, é super importante, eu acho que traz alívio de sofrimento de muitas e muitas pessoas ao longo de muitas décadas, né? Mas eu queria algo um pouco mais, né? Eu já tinha essa inquietação de poder oferecer outras possibilidades terapêuticas para os pacientes. E aí, claro, eu já tinha uma predileção durante a faculdade de medicina por acupuntura e homeopatia, porque eram duas áreas da medicina que fugiam um pouco desse arsenal terapêutico clássico de medicamentos, de drogas. O E aí, quando eu paradigma, voltei. esse paradigma médico tradicional, né? Isso, isso. E aí, quando eu voltei para cá, em Curitiba, eu comecei a fazer essas especializações, né? Fiz homeopatia, fazia acupuntura ao mesmo tempo, foi uma loucura, porque ao mesmo tempo que eu estava estudando Yin e Yang e os meridianos e tal, do outro lado eu estava estudando repertório, matérias médicas, Hahnemann e tal, então foi meio louco para o cérebro, assim, dar conta de tudo aquilo. Eu fiz as duas ao mesmo tempo, que tinha essa ansiedade de querer logo botar a mão na massa, né? E aí, ok, concluí, comecei a exercer, abri consultório. Depois eu fui fazer uma quarta especialização, né? Então eu falei das três, que foram as iniciais. Eu fiz nutrologia, fiz uma especialização porque eu gostava muito dessa questão da medicina chinesa, da questão da dietoterapia chinesa, né, de como você modular os elementos do teu corpo através do que você come. E eu falei, poxa, eu quero estudar mais isso. Eu quero estudar mais. Daí eu falei, vou fazer nutrologia. E fui fazer nutrologia e foi bacana, assim, um pouco aquém das minhas expectativas, mas foi muito válido. E aí depois surgiu o Mindfulness, eu já estava tocando em paralelo, uma área à parte, e fiz também uma formação na área da psicologia. Eu gosto muito da área da psicologia. Eu fiz uma especialização em psicologia analítica aqui na Ah, PUC. Então, genial. a parte do Jung, de todos os autores junguianos eu gosto muito, né? Inclusive, estou escrevendo um livro, agora está para lançar, estou no finalzinho, sobre homeopatia e psicologia analítica. Né? Meu Então, Deus, fazendo os eu quero paralelos. esse. Eu sou junguiana também, eu tenho formação minha formação junguiana. Junguiano também? Então a É, gente nossa, você entra, né, nas dimensões dos arquétipos e complexos e depois você não sai mais de tanta coisa. Mas aí eu fiz psicologia analítica e incorporo isso bastante. E fiz uma formação também com o pessoal da Hellinger, da escola Hellinger, né? Então, o pessoal que veio da Alemanha fazer a formação em constelação familiar no Brasil. Então foi muito bom também. A gente, inclusive, vai você tem uma terminar. caixinha de ferramentas enorme, né, Luiz Fernando? Então, eu acho assim, né? Eu senti a necessidade de abranger, de estudar, né? E a gente continua. Agora, a medicina integrativa que você colocou na live foi uma coisa que veio mais agora, no final. Por quê? Tinha tudo isso, tinha essas possibilidades terapêuticas, tinha essas visões de corpo-mente, Então né? ele está Muito dizendo aqui abrangente. que nós somos todos da mesma tribo, né? Total da mesma tribo. Tudo bicho meio estranho, assim, que está É. inquieto, que começa a estudar coisas diferentes, né?
E aí a Isso. medicina integrativa ela veio agora mais recentemente na minha prática. É uma coisa que se encaixou muito bem, porque eu estava um pouco de mal com aquela clínica mais tradicional, né? Ainda que ela seja necessária, mas eu via muitas limitações. E a medicina integrativa faz uma releitura da clínica médica, mas baseada muito na fisiologia, né? No funcionamento de um corpo que está saudável e como, quando esse corpo sai desse equilíbrio, como eu posso restabelecer. Então, é uma medicina que também é chamada medicina funcional, né, ou medicina preventiva, que aposta muito nesse modelo de integrar o estilo de vida, de mexer na parte da alimentação, da atividade física, dos modelos mentais, da parte daí também dos tratamentos hormonais, ortomoleculares, de você conseguir fazer esse corpo resgatar a funcionalidade, né? Então, o mindfulness, como que eu integro hoje no meu trabalho? Além de, às vezes, no consultório, a própria consulta, ela passa a ser um processo bem profundo da pessoa investigar o que está acontecendo com ela, e isso exige algum grau de concentração, de atenção plena, né, que eu às vezes provoco na consulta. A consulta homeopática é muito assim, né, porque ela vai deep, né, ela vai entrando do consciente para o inconsciente. A pessoa está falando do sonho, então ela está muito conectada com aquilo, mas ao mesmo tempo está observando, está olhando de fora. Então, dentro da consulta, eu uso assim. Mas o que eu faço em relação ao mindfulness? Eu ofereço programas de treinamento regularmente. A gente, pelo Centro Paranaense, eu e o Volney, a gente vai se revezando. Quando um está oferecendo um grupo de 8 semanas, aí o outro vai abrir uma turma em seguida e a gente vai fazendo um rodízio para que esses pacientes que tenham interesse e queiram fazer essa imersão no mindfulness, nesse treinamento da mente, eles possam participar desses programas. Então, eu faço em paralelo mesmo, né? Eu uso um pouco na clínica ali do consultório, acho que você usa A sua mais, porque própria presença enquanto médico, você sendo um praticante, isso já traz uma escuta diferente, não é? Empática ali e compassiva, sobretudo, né? Compassiva com isso faz aquele. muito a diferença. Eu acho que a gente, entre aspas, a gente consegue tocar, né, as pessoas, Carla, na medida em que a gente realmente vive aquilo que a gente está colocando. Isso é uma coisa que dentro da medicina integrativa é muito forte. É um modelo muito forte. Tudo que a gente propõe para os pacientes, por exemplo, remodulação hormonal, puxa, teus hormônios estão em queda, você tem que fazer uma suplementação hormonal, você está com carência de certos nutrientes, você vai ter que fazer essa suplementação. Tudo que a gente propõe para os pacientes, a gente faz com nós mesmos. Nós somos a primeira experiência, né? Então, como que eu vou poder falar para o paciente, pare de fumar se eu fumo? Como eu vou falar para o paciente, para de comer doce se eu estou obeso, se eu tenho problema de coração e falar, pare de fumar, faça exercício para o coração? Não tem força, né? Então, eu acho que o que vem a força terapêutica mesmo, acho que vocês na psicologia estudam isso muito mais a fundo do que nós na medicina em geral, é justamente desse campo terapêutico que se forma entre a pessoa que está vindo buscar ajuda e o ajudante, mas o ajudante consegue facilitar mais esse processo se ele experiencia essas coisas, se ele não precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito, mas de É alguma a forma ele coerência incorpora. O vibracional que a Dani colocou aí agora, né? que a Dani Exatamente. colocou aqui? Coerência vibracional. Perfeito, né? Tem Sim. várias formas de a gente denominar isso, e é isso. Você não consegue ajudar ninguém se você não está, de alguma forma, cultivando esse olhar também, né? Do que você está propondo para a pessoa. Então, eu vejo hoje, assim, eu tento colocar na minha vida as coisas que eu defendo dentro da clínica, dentro das coisas que eu proponho para os pacientes, né? E vejo os benefícios disso e convido os pacientes, no caso do mindfulness, olha, em algum momento do seu tratamento é muito bom que você faça um treinamento em mindfulness, vai te ajudar muito. Por quê? Porque isso vai ajudar você a desmedicalizar, talvez você não vai precisar usar tanto esse antidepressivo, talvez você não vai precisar tanto comer doce, talvez você não vai Medicação precisar para tanto. dormir, né? Medicação para dormir é algo que medicar Perfeito. faz uma grande diferença. Uma coisa que me chama a atenção no seu trabalho, Luiz Fernando, é que
talvez você esteja com o paciente tirando dessa condição de paciente passivo, né? Porque tudo que você faz convida a pessoa a um tipo de ação de autorresponsabilização, porque a meditação é isso. A própria homeopatia também faz isso, porque é o corpo que, através da reação dele, que cura, não é? Através E da é justamente isso que é é. Então, a essa que é responsabilização pessoal, saindo do paradigma médico, agora eu estou aqui para você resolver o meu problema, não é? E não é bem assim. É preciso que haja essa decisão e esse movimento da própria pessoa para que ela busque a cura dela, para que ela se torne consciente dos estados mentais, se responsabilizando também por si mesma, não só jogando no colo do médico o problema dela, não é? E tudo que você faz, me parece que tem isso em comum. Você está ali para ajudar, mas que a pessoa assuma esse lado. E algo maravilhoso do mindfulness, no meu entender, é essa tomada de poder, onde a pessoa começa ali a tomar consciência do próprio poder diante das coisas que acontecem, a resiliência, não é? A capacidade de se recuperar rapidamente quando as coisas acontecem, né? Os azares. perfeito, perfeito. Eu acho que você tocou num ponto aí que é central na forma como hoje eu percebo, né, essa atitude terapêutica, né, que é uma coisa que também algo que me ajudou bastante. Eu até fiz uma live há umas semanas atrás sobre ordens da ajuda, né, que Eu é um conhecimento hellingeriano, né, do Bert Hellinger muito especial, em que ele justamente desconstrói essa atitude do curador que se vê, se arroga numa se posição. arroga, adorei esse termo que você usou. Se arroga do poder da cura. E Se isso é a arroga do primeira poder e coisa depois aí se dá mal, né? Porque sempre se dão mal depois. Aí o médico ou qualquer profissional, né? Se arroga desse poder, entre aspas, e depois se dá muito mal, fica muito doente. pela E, na própria inflação verdade, do ego, né? Isso é um mecanismo de regulação até do próprio ego do médico, que não suporta ser Deus. Então, vem tudo isso. aquilo para colocá-lo naquele lugar humano, né? De encontrar outra alma humana e de igualdade que tem nisso, né? Isso, Então, então é bem isso que você falou, é puxar a pessoa para responsabilização, né? A gente tem esse trabalho, às vezes a gente puxa mais a pessoa, às vezes a gente solta um pouquinho, porque essa relação terapêutica a gente precisa sentir caso a caso, né? Vocês também muito mais, porque a psicologia tem a característica de trabalhar semanalmente com a pessoa, então essa dinâmica é mais intensa, né? Para nós, às vezes a dinâmica do consultório médico é a cada 2, 3 meses você está vendo a pessoa, então é um pouco diferente. Envolvem outros assuntos ali, que são as questões de exames, de coisas, diagnósticos e tal, mas é bem isso que você falou. Eu acho que qual que é o que eu acredito hoje dentro dessa abordagem mais integrativa que a gente vem fazendo. É justamente isso, é fazer a pessoa acreditar que ela pode sim, através do esforço e de mudanças que ela vai fazendo, ela pode conquistar mais saúde, ela pode não só tratar doença, né? Porque as pessoas com os médicos estão completamente vinculadas às doenças. As pessoas acham que tratando as doenças está tudo bem, e não está. Na verdade, a doença é só o desequilíbrio maior, mas muito antes das pessoas adoecerem, já existem desarmonias, já existem disfunções acontecendo. Você sabe porque, como psicóloga, você muitas vezes pega também a coisa antes, né? E a pessoa não está doente, mas ela está disfuncional, ela está começando a ter dificuldades de lidar com os modelos mentais dela. E aí a gente precisa fazer esse trabalho mais global, né? Não só tratar aqui no final, quando as coisas já aconteceram de uma forma mais dramática, mas antes, tendo um olhar mais fino, né? Ajudando esse paciente a perceber, olha, você não tem doença, mas você está aqui, ó. As coisas estão acontecendo assim, se você não mudar algumas coisas, é possível que aconteça. Então você pode sim fazer uns ajustes, né? Então é nesse sentido de prevenção também, né?
E também, se tiver que usar alguma medicação, se tiver que dar um alívio, a gente dá também, né? Então, assim, o que eu digo hoje é a medicina tem que estar mais global, né? Ela não pode ser só curativa, mas também não só preventiva. Eu acho que tem que ter uma sinergia dessas abordagens, né? De E acordo uma com cada medicina pessoa. essa que responsabiliza a pessoa, não no sentido de culpá-la, mas de empoderar, né? Que a pessoa possa Empoderar. ser empoderada também diante da sua própria condição, quando às vezes também a doença pode ser um caminho para a cura maior, não é? Quantas Essa também é a parte que é mais, digamos assim, trabalhosa dentro da clínica, né? Eu acho que você sente isso também, porque talvez quando a pessoa vai num psicólogo, ela já esteja um pouco mais aquecida no sentido de, deixa eu olhar meus modelos mentais, né? Eu quero entender um pouco os meus sentimentos, minhas emoções, meus complexos emocionais, enfim, ela já está mais aberta. Mas quando ela vai geralmente nos médicos, ela não está muitas vezes. Ela já está assim, ó, numa atitude muito mais arraigada historicamente, de olha, eu tenho isso aqui, por favor, tire isso de mim. Isso está me você se incomodando livre demais. disso, né? E livrar-se, aquela coisa do livrar-se. Me livre. Daí vem um médico, né? Tipo, um meio louco assim, que fala: não, mas o sintoma é o caminho do autoconhecimento, o sintoma vai te levar para algo muito maior. Você tem É, que olhar o sintoma, você tem que incluir, você tem que ver o que ele está querendo dizer. Aí a pessoa olha assim, né? Arregalada às vezes. verdade. Mas é o processo, né? O processo da pessoa. Aos poucos a gente vai conseguindo trazer um pouco dessa ideia. Eu também banco isso, né? Então, às vezes eu vou, olha, tá vendo o que você está falando aqui? Tá percebendo a forma como você está se relacionando com o teu sintoma? Olha a resistência que você cria com ele, e isso fica mais forte, né? Então, aos pouquinhos você vai. É um processo artesanal de martelando a pedra bruta, né, Carla? Exatamente, é artesanal, de acordo com o que vai sendo trazido, né? Esse sistema pedagógico do mindfulness também é incrível, baseado no inquiring, na pergunta, né? Então, a Perfeito. partir da pergunta e a construção, e eu já tive experiências na minha formação incríveis, onde eu aprendi muito mais com os colegas no momento que falavam e aquilo me tocava profundamente, eu aprendia mais até do que os professores muitas vezes, né? Então esse momento onde se escuta o outro, tanto em grupo quanto sozinho, né? Como isso traz aprendizado, né? E a gente fala muito na abordagem da homeopatia, principalmente, né? Existe essa postura de uma testemunha, né? Uma testemunha que ela está ali, mas ela não, ela tenta, é muito parecido com esse campo que o mindfulness propõe, né? Do não julgamento, da aceitação. Então a gente está ali ouvindo a história da pessoa, a pessoa está entrando em contato com questões internas e a gente procura sustentar essa postura. E a partir dessa postura, aquilo vai mais fundo. E nesse processo, às vezes, a pessoa consegue construir um diálogo com ela mesma, né? Que é muito rico. Às vezes ela se dá conta de algumas polaridades que ela tinha dentro dela, né? Alguns sonhos, como tinham conexões com coisas que ela falou na consulta, e ela começa ela mesma, né, fazer essa construção, esse tear da coisa, né, uma arte, né? Então, eu acho que as coisas têm muita aproximação. Todas as áreas, mesmo que hoje eu trabalho, tem muito a ver com mindfulness, né? Porque a própria constelação, né? Eu acho que para você entrar numa informação de um campo de constelação, um campo familiar, esse estado de presença é fundamental. Se você não Fundamental, tem o estado porque de presença, nada não vai tem como acontecer. conectar. É verdade. Nossa. Você não abre essa informação, né? Então, realmente o mindfulness me parece, né, é o estado base que é maravilhoso e que a gente pode sempre ir mais fundo e ter mais estabilidade nesse estado, mas ele é de onde também todas as terapias podem brotar com muita força, né? Então, eu acho que o mindfulness é o que, na minha visão, né, é o que permeia uma boa atividade terapêutica, ela tem que ter mindfulness inicialmente para poder criar o campo, né? Para que a coisa aconteça. É um estado, não é? Inclusive, eu converso muito com a Paula,
nessa formação, não há área que não tenha benefícios com o mindfulness, não é? Em qualquer área que a pessoa atue, o ter essa condição dessa prática de mindfulness, a meu ver, assim, humildemente, né? Eu acredito que um dia talvez haja uma cadeira na faculdade de mindfulness, nas faculdades, tanto administração, medicina, psicologia, ou outras áreas, até mesmo direito, quem sabe, né? Que haja nas escolas, como você falou, que isso possa estar presente, porque quanto mais cedo a pessoa tiver essa oportunidade de ter essa consciência, né? Eu mesma costumo dizer, gostaria de tanto de ter descoberto isso bem cedo na minha vida, a vida inteira teria sido muito melhor e mais fácil, com certeza. Justo. E que área não se comunica com o mindfulness, né? Talvez até as próprias engenharias, quem sabe, nessa questão da integração, da comunicação, né? Do trabalhar Sim. junto, trabalhar em equipe, algo que muitas vezes é difícil, sobretudo para o pessoal assim mais das exatas, né? Ou do racional. Justo. Eu Então, acho que hoje em dia, né, com toda essa informação que a gente é bombardeado, com as mudanças tão rápidas, né, inconstantes, tudo muito impermanente, tudo muito é, plástico, né? As coisas estão mudando o tempo inteiro e a aceleração da informação trouxe muita ansiedade também para as pessoas, porque as pessoas não conseguem lidar com tanta informação, elas não conseguem filtrar tanta informação, elas não conseguem lidar com priorização das informações, né? É o que a gente está vivenciando hoje bastante. E até eu lembrei você falando assim de todas as áreas, né? Eu li recentemente aquela trilogia do Yuval Harari, né? Aquele historiador israelense, e ele é um praticante de Vipassana também, né? E eu me emocionei assim da forma como ele colocou no livro, de que o que seria mais fundamental hoje, né? Que ele consideraria no sentido de poder passar esse período histórico que a gente está vivendo. E ele coloca a meditação como algo fundamental, como uma boa utilização do tempo, a meditação. E é muito, a gente passa, se a gente for passar a refletir, né? Quando a gente senta para meditar, hoje tem tantas forças contrárias a esse estado de sentar para meditar, porque tudo nos leva a consumir, a fazer, a realizar, e parece, né, no ideário que a gente tem hoje, que parar para sentar e conscientizar uma respiração ou a experiência do momento é algo que você vai perder tempo, né? O tempo está sendo perdido. Existe um pouco desse aprisionamento. E muito pelo exato. contrário, né? Eu acho que a melhor forma de você utilizar seu tempo é você meditar, porque você consegue entrar em contato com algo muito genuinamente, né? Você não fica à mercê de tanta poluição, né, que a gente está vivenciando hoje de tudo, né? Então, é muito interessante o que o Harari coloca nesse livro, eu achei muito legal. E eu gosto muito assim dessa ideia que você está trazendo. De fato, as seduções são muitas, né, Luiz Fernando, hoje. As seduções, a falta de tempo é uma das grandes formas de autoviolência da vida moderna, é uma autoviolência. E os excessos, não é? E, sobretudo, depois que entrou a tecnologia. Eu acho que a tecnologia, e nós não temos mais tempo onde nós não fazemos nada como era antes, né? Eu me lembro na minha infância, assim, não tinha nada, tinha 3 canais de televisão e eu vivia assim, tinha muito tempo sem fazer nada. Hoje não tem, né? Então, tudo que existe de sedução para a mente e como atividade mental e estímulo torna-se necessário que nós aprendamos a gerenciar até isso. O que vai entrar? O que eu estou vendo? Eu estou consciente disso? Isso é uma escolha de nós assumirmos, de novo, falando em assumir a responsabilidade sobre o que vai entrar em nós de informação que vai nos transformar. As pessoas não estão aguentando mais ou suportando mais esse excesso de informação. E as crianças estão sofrendo muito com isso, sobretudo as crianças, né? É toda uma geração
com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, inclusive os adultos, não são só as crianças, e justamente por Sim. esses excessos. E nós estamos ali sendo bombardeados por informações, uma quantidade absurda de decisões que temos que tomar. Por isso, a necessidade de se conectar com esse eu que observa tudo isso e tomar consciência. Isso é mindfulness, né? Também. Poder resgatar um pouco desses valores mais de uma vida mais slow, né? A vida mais slow não significa que você vai, né, naquele estado maconha, né? No sentido de tudo, devagar e tal, Não é parado, paz e produzir, amor. não se Oi? produz menos. Não é produzir Isso. menos, né? É o Isso. selecionar mais, estar mais focado, mais É. cirúrgico naquilo que nós vamos atuar ou queremos investir no foco, né? E também se dar conta de que talvez a gente precise priorizar coisas e às vezes a gente tem que saber abrir mão de coisas. No programa de Mindfulness eu falo muito para as pessoas assim: olha, você vai começar um programa. Esse programa, para que você possa trabalhar em nível cerebral, você precisa praticar. Tem que ter uma certa disciplina para gerar um novo hábito. Mas um novo hábito, ele só entra na sua vida se você tiver espaço para isso. Você tem que ter espaço para esse novo hábito entrar na sua vida. E para você ter esse espaço, muitas vezes estamos cheios de coisas. Precisamos limpar, precisamos jogar fora, abrir mão, abandonar certas atividades que nem nos demos conta que não tem um grande acúmulo para a nossa vida, mas que tomam muito do nosso tempo. O uso do celular é o clássico, né? Porque se você colocar aqueles aplicativos que contam o tempo de uso do celular, a gente fica desesperado, porque no Instagram você fica 1h30, 2, né? Aí você É, vai no Facebook é 1 hora, daí não sei o que no Gmail é mais meia hora. Quando você vê, você está 5 horas usando aplicativos no celular, e é claro, né? O tempo vai escoar, você vai ficar com aquela sensação de que sempre falta tempo, mas não é essa a questão. A questão é que você está botando o teu tempo em algumas coisas que você nem se deu conta, né? Então, talvez o mindfulness venha tentar fazer um resgate no sentido das pessoas se darem conta da situação que elas estão, né? No momento em que você abre a possibilidade de estar com você, que é um encontro maravilhoso, de você estar na sua presença, de estar conectado com este momento, talvez ali pode surgir um insight profundo no sentido, opa, talvez eu preciso realmente limpar algumas coisas da minha vida, eu preciso abandonar certas coisas, eu preciso focar minha energia nas coisas que realmente são importantes e que podem dar frutos a médio e longo prazo, saindo dessa necessidade incessante de querer prazeres momentâneos, né? Que a gente é isso que o Buda falava lá há 2.500 anos, né? Os desejos incessantes, né? Que levam ao samsara, que criam o samsara. Então a gente precisa aos poucos se dar conta. Então essa época também, no outro falando da tradição, né? O Guru Rinpoche, vários Budas que vieram falam que é uma época muito propícia de degenerescência, mas é uma época muito propícia para que a gente possa dar grandes saltos na prática, porque as coisas são muito intensas. Então pela a gente pode necessidade sim. mesmo, pela necessidade. É, Compreendo hoje que há essa necessidade em relação à prática, não é? Em relação a e aprender esse gerenciamento. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas aqui para o doutor Luiz Fernando, podem colocar aqui, tá? isso Vou... podem colocar, pessoal. Então é isso, né? Eu vejo um pouco assim, né, Carla? Então o mindfulness veio para ficar. Eu acho que é algo que veio se enraizar na nossa cultura da sociedade por uma questão como você está falando. Não só por uma coisa que é bonita no papel, mas por uma necessidade, né? Por uma necessidade porque a depressão, a ansiedade, o burnout, todo o desgaste do nosso estilo de vida caótico, ele está levando as pessoas a não produzirem, a não conseguirem mais trabalhar, a não ter mais qualidade, produtividade. Então, é claro, quando isso afeta o capital também, né, das empresas e tal,
se começa a pensar em soluções, porque isso é muito custoso para todo o sistema. Então, por um lado, as empresas, o sistema está pensando em saídas, né? O problema é como o Harari fala, né? Que eu acho a temática fantástica que ele coloca, é assim, a inteligência artificial está tomando espaço e daqui a pouco o ser humano é descartável. Não é tão mais importante quanto foi. Essa força de trabalho que era tão importante historicamente, talvez daqui a um pouco não vai ser muito, e aí então eu não sei o que vai acontecer, mas pode ser que tenham pessoas em situações muito ruins, né? Muito abaixo do que a gente pode considerar pobreza, e porque elas não vão ser valorizadas, nem força de trabalho elas são, né? Então é uma coisa que preocupa bastante. Mas, por enquanto, pelo menos, as empresas estão preocupadas com a saúde mental, né? Os sistemas de saúde gastam muito com saúde mental. Muito, é muito gasto. Então, essa história do mindfulness também vem no sentido de dar conta de uma coisa louca que está acontecendo na nossa sociedade. As pessoas, a gente está à Hoje beira está de um nas caos primeiras mental. causas, né? Você sabe muito, está nas primeiras causas de atestado médico, a questão da ansiedade, depressão e estresse, né? E o custo para uma empresa afastar uma pessoa 3 meses, 4 meses, e ainda assim ela não vai melhorar bem, porque a gente sabe que o tratamento que a psiquiatria convencional hoje propõe, ele é muito limitado para essas condições, né? E a pessoa vai voltar mais ou menos. E aí, então, assim, o custo que envolve contratação, uma pessoa que não está motivada, uma pessoa que tem problemas mais profundos, Que é volta depois de complexo. 3 meses e adoece imediatamente de novo, né? Relapsa. Nos Estados Unidos, muitos convênios médicos pagam os programas de 8 semanas porque é economia para eles, não é porque eles são bonzinhos, não, né? É porque é Isso mesmo. economia. Economia da quantidade de consultas que a pessoa faz, de adoecimento, economia em saúde, em todos os sentidos. Vou dar um exemplo muito prático disso, né? Dentro dessas abordagens integrativas que eu trabalho, a acupuntura e a homeopatia, né? Então, eu trabalho para um convênio aqui em Curitiba que eles implantaram ambulatórios de homeopatia e acupuntura, o que é uma coisa bem fora da caixa, digamos assim, ainda, né? Dentro do Brasil. Uhum. Mas, é claro, o que sustenta essas atividades lá? Justamente as pessoas que se vinculam ao núcleo de atenção integrada deste hospital, que tem esses cuidados, tem reiki também, tem constelação, tem várias coisas legais lá, meditação, o que sustenta? Justamente as pessoas que se vinculam nesse ambulatório passam a usar menos o pronto atendimento, passam a se internar menos, e isso diminui muito o custo do plano, porque imagina, você investir em atividades preventivas e que geram bem-estar, ao invés de você pagar uma diária de uma UTI que custa hoje, no mínimo, uns 6, 7 mil reais por dia. Nossa, quantas Então, pessoas fazem o curso de 8 semanas com esse dinheiro, né? entendeu? Então, aos poucos, essa mentalidade brasileira de só olhar ali muito de curto prazo, ela está mudando, né? Aos poucos, alguns gestores têm essa sensibilização, né? Mas eu diria que a gente ainda está engatinhando, né? A gente tem muito trabalho para fazer, né, cara? Eu acho que por isso que Muito. eu digo, nosso trabalho é muito importante para sustentar e multiplicar, né? Multiplicar, justamente. A Lia aqui dizendo que fazer as 8 semanas fez toda a diferença na vida dela, que hoje ela tem uma rotina meditativa, né? Uma Ali é a outra. aluna da nossa formação, inclusive, ela fez 8 semanas e agora está terminando a formação. Olha que legal, né? Que maravilha. Outra pessoa aqui dizendo também que ensina na quinta série e que já tem meditação lá. Tem estudos belíssimos sobre o mindfulness, que pode ser assim, 5 minutos com as crianças quando voltam do recreio, não é? E tem isso documentado numa escola aqui de Brasília, a Escola das Nações. As Que crianças lindo. fazem um parágrafo nos dias que tem a meditação e no dia que não tem a meditação, voltando do recreio. Não parece que foi a mesma criança que fez o parágrafo. No É. dia que dá aquela aterrizada, né? Eles aterrizam ao voltar do recreio, faz todas mínimas práticas
que já fazem uma enorme diferença, não é, Luiz Fernando? É como a gente fala, o Jung falava, né? A gente é um fluxo de vários personagens, né? Então a gente tem que constelar o personagem, personagens assim que também se conectem com coisas auspiciosas, positivas, compassivas, né? Isso é um treinamento, né? A gente pode treinar isso. A autorresponsabilização sempre, né? Olhar para mim mesmo, onde eu estou, não é minha culpa, mas minha responsabilidade, ainda que seja um estar doente, né? E como auxiliar esse corpo a melhorar, como se escutar, como se perceber. Casos absurdos onde a pessoa senta com uma postura ruim uma vida inteira e não se percebe, quando vê já tem ali um problema de coluna instalado e coisas assim, mínimas, né? Isso assim seria mínimo. Nossa, como está meu corpo agora? Eu faço muito ajudo, né? Auxilio às vezes as pessoas muito na sessões de acupuntura, né? Às vezes a pessoa chega super acelerada, né? A pessoa chega correndo da rua, pula na maca, tira a roupa e tô doendo aqui, tá doendo aqui. Eu falei, calma, respira. Você sabe onde você está? Conecte agora com o ambiente. Calma, já foi aquilo lá. Você viu o jeito que você chegou aqui? Você quase bateu em todo mundo, quebrou tudo na clínica. E a pessoa, é mesmo, né, doutor? Nossa, eu estou muito acelerado, né? Então, às vezes, a gente dá umas pitadinhas ali, porque é isso, as pessoas às vezes estão num piloto automático muito louco, que elas não conseguem sair daquilo. Então, na acupuntura eu vejo muito isso. Você vai lá, a pessoa está com contratura do trapézio. Você vai lá, solta, né, relaxa, ela sai muito melhor. Aí na outra semana, de novo, na outra, de novo, por quê? Porque é isso, esse piloto automático entra em cena e aí a gente está contra um piloto automático de uma vida, né? Que às vezes a pessoa está carregando nas costas e às vezes, No claro, a estudo de acupuntura base, tem um efeito. 47% do tempo acordado nosso, nós estamos em piloto automático. 47%, imagina que absurdo. Estamos meio dormindo, vivos, né? Como eu brinco às vezes com as pessoas, muitos de nós somos como zumbis, assim, né? Andando na rua ali, achando que estamos, né, conscientes, mas na verdade estamos totalmente desconectados, né? Então, é isso, né? Aos poucos, a proposta do Mindfulness é muito profunda no sentido de, puxa, acorda, né? Veja onde que você está, quem é você, o que você está fazendo, o que que você está pensando, para onde que você está dedicando o seu tempo, o que está acontecendo no seu corpo. É muito bonito esse processo de autoconsciência constante, né? De tomar consciência e não só, né? Como a gente sempre fala aqui na formação, que esse processo pessoal leva naturalmente a gente se conectar com os outros de uma forma diferente. Então, no momento em que eu consigo compreender melhor minhas emoções, compreender melhor meus pensamentos, o meu corpo, o ambiente ao meu redor, eu posso também estimular mais minha compaixão, a minha conectividade com outra pessoa, perceber como ela está percebendo, né? Então, outras qualidades podem derivar desse estado de mindfulness, né? Como a compaixão, por Naturalmente exemplo. se encaminha para isso, né? Naturalmente, os estados de compaixão, os estados de amorosidade, a escuta, são coisas que vão surgindo naturalmente com a prática, né? E que a pessoa é enriquecida com isso, né? Porque é algo que talvez às vezes não era tão evidente na vida dela e passa a ser e ser degustado e é maravilhoso, né? Muda completamente a forma de perceber a vida dela, né? Isso. Mas, Luiz Fernando, eu quero te agradecer muitíssimo. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente, porque está chegando a uma hora e teria assunto aqui para horas de conversa, Com horas, certeza. trocando Mas é figurinhas. bom assim, que daí cria um gostinho de quero mais. Quero mais, né? E quero te agradecer muitíssimo por ter aceito esse convite, viu? E assim, trazendo aqui a minha admiração, meu reconhecimento por esse trabalho de vocês. Gostei muito de conhecer também essa perspectiva do Instituto Paranaense, quero saber mais sobre isso. E no que eu puder colaborar, adoraria também, viu? Com E muito certeza. obrigada por ter, né, investido esse tempo seu aqui, sua atenção.
para todos nós. Agradeço muito. Gratidão, gratidão, Carla, pelo convite e também regozijo muito com as suas aspirações, seus projetos, né, em relação à área do mindfulness, né, a sua trajetória. Você tem um treinamento tanto dentro do mindfulness muito reconhecido, né, e a gente precisa valorizar e também as suas experiências, as suas incursões dentro das práticas do Vipassana. Eu fiz já Vipassana e é algo muito autêntico também, que tem muitas bênçãos, né? Então, admiro bastante também esse conjunto. Nós aqui também, tanto eu quanto o Volney, nós temos essa característica de sermos instrutores que viemos antes das tradições, né? E depois fomos incorporando mindfulness laico. E é interessante, eu gosto dessa nossa característica e acho Eu que é também importante gosto, a gente ter bons instrutores que também conheçam a tradição e já tenham traz feito profundidade, algumas né? Traz a profundidade, a muito. profundidade da coisa, né? Mas É. gratidão, querida. Obrigado e Obrigada. sucesso também. E mantemos conexões e Vamos depois eu te manter. passo também o Instagram. O Instagram do Centro Paranense de Mindfulness é Mindfulness Paraná. E aí vocês podem estar seguindo também. Agradeço aí a audiência de todos. Obrigado, pessoal, por terem estado conosco aqui, doutor Luiz Fernando Nicolodi, falando sobre medicina integrativa e todas as possibilidades que ele trouxe hoje. Falamos de muita coisa. Muito obrigada, Luiz Fernando, obrigado, pessoal. E vamos manter contato. Luiz Fernando, agradeço também a Dani Miliari, que proporcionou esse encontro. Obrigada. Maravilhoso. Até logo, querido. Tchau. Muito Até. obrigada. Obrigada.